Olá, queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Leandro. Vou trazer para vocês a resolução das atividades dessa semana 4 do PET 4. Temos como tema a existência humana segundo Nietzsche. Então nós podemos aí compreender no texto de vocês, né, o Nietzsche ele faz uma crítica importante ao filósofo Sócrates. O Sócrates da antiguidade diz que o homem ele é razão, como diz aí no texto, né? Segundo Sócrates, a arte da tragédia desvia o homem do caminho da verdade. Uma obra só é bela se obedecer à razão. Então, o Sócrates rompe com a mitologia e nessa era da mitologia existia a tragédia grega. Sócrates, então, ele rompe com a tragédia grega. Percebendo-se a sabedoria instintiva da arte trágica, restou a Sócrates apenas um aspecto da vida do espírito, aspecto lógico-racional. Faltou-lhes as visões míticas, possuídas que foi pelo instinto irrefreado de tudo transformar em pensamento abstrato, lógico e racional. Então, o Sócrates ele rompe com essa tragédia grega, diz que o homem é constituído de pensamento racional. Portanto, o Nietzsche ele vai conceber uma crítica ferrenha ao Sócrates por isso, porque o Sócrates ele mostra ao homem uma visão, uma coisa que não é de fato. Então, para Nietzsche, estaríamos numa crise geral de valores. O Nietzsche, na sua filosofia, faz uma proposta de tentativa de recuperar a vida. Faz uma proposta de tentar enxergar o ser humano não pelas vias da sua racionalidade, mas também relembrando todo o aspecto caótico que às vezes nos aparenta, todo o aspecto de desejo, de vontade, de força, que está aqui dentro de nós, mas que está meio que adormecido, por conta de todos esses processos repressivos, por assim dizer, feitos pelo cristianismo, feitos também pela filosofia socrática. Então, inclusive, ele ressalta que ele retoma um outro entendimento da própria palavra bom, né? Enquanto algumas linhas filosóficas míticas antigas colocava a palavra bom aplicada à vontade do mais forte, à verdade, à força, guerreiro, atualmente não. Atualmente bom se torna alguma coisa mais própria da caridade, da verdade, da consciência. Isso tudo, esse esquecimento do mundo mais de força, de intensidade, isso teria enfraquecido o ser humano, enfraquecido o espírito do ser humano. E aí, segundo Nietzsche, afirma a vontade de potência. Nietzsche não quer a ideia do desespero da vida, como diz Schopenhauer. Para Nietzsche, nós temos que tentar descobrir na vida e até mesmo no sofrimento uma possibilidade de potência, uma possibilidade de força criadora, de transformação. Ainda que haja uma tragédia, quem sabe, através daquela tragédia, venha algo bom. Ainda que os acontecimentos se repitam e trabalhamos numa dinâmica de destruição, pode vir daí uma criação boa. Do sofrimento pode vir também a construção de uma felicidade. Entende? Então, às vezes de uma situação de mal, de fraqueza, pode vir uma situação de bem. Nietzsche prega uma ideia de amor ao destino, de se viver uma vida de poder intenso, de modo que você não se arrependa, de modo que você valorize cada segundo que você tem dentro de você mesmo. Então, uma vida em que você realize o teu potencial dionisíaco, de festa, de alegria, de bem-estar. Então, o Nietzsche, inclusive, constrói dentro de sua filosofia toda uma moral além.
o super-homem, o conceito de super-homem. Alguém que consegue entender todo o potencial do ser humano, alguém que consegue exceder essas travas, essas correntes impostas pelos falsos ídolos, pelos falsos deuses, pelas falsas noções advindas da moral correta. Então, Nietzsche critica a religião, o cristianismo, por quê? O ser humano coloca em Deus algo inaceitável. Por exemplo, ele aceita o sofrimento porque eu aceito o sofrimento porque Deus quer assim. Não, não pode ser assim. Nós temos que buscar ultrapassar esses conceitos religiosos, esses conceitos de deuses, de semideuses na nossa vida. Nós não podemos aceitar o sofrimento porque Deus mandou, porque uma religião impôs isso. Nietzsche não aceita essa definição. Nietzsche critica absurdamente esse conceito. Vamos lá para as atividades. Atividade 1. As alternativas a seguir apresentam e descrevem conceitos encontrados na filosofia de Nietzsche, exceto. Então, vamos começando pela primeira parte aí. A vontade de potência, super-homem, o eterno retorno, bondade, objetividade, humildade, piedade. São conceitos trabalhados na filosofia de Nietzsche. Então, a resposta dessa questão está nos meandros do restante das alternativas. Portanto, temos que ler toda a alternativa e entender todos os conceitos adotados. Vontade de potência. Motivo básico da ação do homem. Vontade de viver. Até aqui, tudo ok? Agora, adaptar-se aos desígnios sociais. Vai contra os pensamentos de Nietzsche, né? A ideia de se adaptar-se aos desígnios sociais dá a entender uma posição passiva, uma posição do indivíduo, enquanto alguém que aceita aquilo que a sociedade impõe sobre ele. Então é uma submissão que a sociedade quer do indivíduo. E aí vai de encontro, vai contrário ao que Nietzsche pensa. Então a letra A está errada, está com erro. Letra B, o super-homem. Indivíduo que é capaz de superar-se e possuir um valor em si. Não, aí também não está. Porque possuir um valor em si é um aspecto que não tem a ver com o que pensa Nietzsche. Um super-homem não é alguém que adota, que possui um valor em si. Vamos lá para a letra C. O eterno retorno. Recorrência permanente dos mesmos eventos. É uma ideia complexa, mas que está de acordo. Letra D. Bondade, objetividade, humildade, piedade, amor ao próximo constituem os valores inferiores. Também está correta. Está nos conformes. Então, sobram duas alternativas. Letra A e letra B. Então, essa questão, eu particularmente, debati com alguns colegas no grupos de WhatsApp que nós temos em comum sobre o PET e chegamos à seguinte conclusão, de que essa questão foi adaptada de um processo seletivo e eles erraram, que o PET errou ao não colocar a fonte específica. A letra A tem um erro, um equívoco. Nós não podemos deixar passar com somente uma questão. Então, nessa, nós temos duas respostas, letra A e letra B, correto? Então, nós vamos colocar letra A e letra B, certo? Então, letra 2. No pensamento de Nietzsche, pode-se encontrar grande quantidade de considerações a respeito dos valores. Assinale a alternativa que está de acordo com a filosofia de Nietzsche sobre os valores. Não está de acordo, né?
Perda da fé em Deus conduz à desvalorização de todos os valores. Letra B. É preciso reconhecer que, pelos seus próprios critérios, nossa moral é imoral. Letra C. Deve-se criar novos valores por meio da vontade de potência. Letra D. Não existe papel para a razão na compreensão dos valores. Essa não. Então, essa D está errada. Essa D não condiz com a filosofia de Nietzsche sobre os valores. Porque o próprio Nietzsche tenta compreender utilizando mecanismos, né, todos os valores relativos a ele. Então, essa não condiz com a opção. Vamos lá para o número 3. Para lidar com o tratamento dos valores no pensamento de Nietzsche, o conceito da morte sobre Deus é essencial. Assinale a alternativa que reflete esse conceito. Então, a ideia da morte de Deus envolve a compreensão de que Deus, enquanto uma ideia fundamental, está morrendo. A expressão Deus está morto. Essa é uma frase afirmativa de Nietzsche. Tanto que a partir dessa frase foi feito alguns filmes relacionando a essa frase, né? Deus não está morto 1, Deus não está morto 2, Deus não está morto 3, da Netflix, que retrata isso. Deus está morto para Nietzsche. A morte de Deus desvaloriza o mundo. A morte de Deus gera necessariamente o super-homem? Também não. Para muita gente, a morte de Deus pode gerar, por exemplo, um niilismo, sem sentido, uma ausência de tudo, desespero. Então, não necessariamente é. Letra C. A morte de Deus implica a perda das sanções sobrenaturais dos valores? Tem a ver. Porque quando se morre a ideia de Deus, perde-se também aquela ideia de que o certo e o errado é certo e errado, porque Deus impôs dessa forma. Então, implica sanções sobrenaturais dos valores. A morte de Deus exige o retorno à Apolo e a Dionísio? Nada a ver. Não necessariamente. Então, resposta correta, letra C. Letra C é a alternativa correta. Ok? Então é isso. Terminamos por aqui. Espero que tenham entendido as alternativas aqui, a resolução. E nos vemos no próximo encontro. Tchau, tchau. Obrigado.